2, 1. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Aldeia FM, mais um programa líder com a marca que toca ao seu coração. Começa agora Ponto de Encontro, um programa do Monsenhor Guedes. Por causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino, a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado e errando quando acertei. Ponto de encontro. Bom dia a você, bom dia a vocês. Obrigado pela sintonia. Deus seja louvado por estarmos aqui. Bendito seja por esse dia, bendito seja por esse tempo, que é o verdadeiro Kairós, ou seja, um momento favorável, quando o Senhor nos proporciona sermos instrumentos dele. E nós, nessas últimas sextas-feiras, e vamos prosseguir ainda, falando de assunto extremamente pertinente, grande, significativo da nossa vida, que é o tempo litúrgico, o ano litúrgico. Que Deus nos ajude a não sermos pessoas somente da palavra, mas pessoas de palavra, e, sobretudo, caminharmos para sermos pessoas-palavra. O nosso próprio ser é o verbo que se encarna e continua se encarnando, embora na nossa fragilidade, embora na nossa pequenez. O dono do mundo, o Senhor do mundo, ele nos escolhe e faz do nosso coração via para poder transformar a história. Portanto, que Deus nos ajude, que Deus nos acompanhe. O ciclo natalino, composto dos dois tempos fortes, Advento e Natal. O Advento já tratamos na aula passada e dissemos que assim que termina o Advento, no dia 24 de dezembro, à tarde, já é tempo do Natal. Não vamos confundir ciclo natalino com tempo natalino. Ciclo natalino são os dois tempos. Tempo do Natal são os dias que compõem a celebração do Natal. É breve o tempo é bastante pequeno, porque ele vai da tarde do dia 24 até a festa do batismo de Jesus, que cai ali pelo dia 10, 11 de janeiro, ou dias antes ou depois. Portanto, é um tempo muito pequeno, aproximadamente 15 dias apenas. Mas um tempo condensado. E como já disse, um tempo forte, muito forte. Mas vamos lá. Chegou o sábado anterior ao domingo do Advento. Aquela tarde já é Advento. A liturgia das horas, as vésperas, nós já fazemos as vésperas do tempo do Advento.
tomando a liturgia das horas, o volume 1. Normalmente, esse ano, por exemplo, o primeiro domingo do Advento será o 1º de dezembro. E dia 30 de novembro é a festa de Santo André. Então, nada melhor do que a gente celebrar Santo André de manhã e à tarde nós já celebrarmos o Advento. Para entrarmos na sua mística, na sua espiritualidade, quero dizer também que, como tempo forte, esse tempo tem a liturgia própria. Não posso de jeito nenhum ficar inventando determinadas celebrações como se pudesse fazer isso. Não. Missas votivas, enfim, ação de graças, mudando os textos. Pode fazer tudo isso, mas os textos são os mesmos. A não ser naqueles dias que já tem uma liturgia própria. Eu cito, por exemplo, o 8 de dezembro, Imaculada Conceição, a liturgia própria. Quer caia durante a semana, quer caia no domingo, o dia 8 de dezembro tem a sua liturgia própria. Como também o próprio dia 3 de dezembro, São Francisco Xavier. 12 de dezembro é a padroeira da América Latina, Nossa Senhora de Guadalupe, não é? E depois, do dia 13, é Santa Luzia, mártir. Dia 14, São João da Cruz, como também no dia 7 de dezembro é Santo Ambrósio. Então, esses dias possuem a liturgia própria. Fora disto, é o tempo marcadamente pela mística, pela espiritualidade, pela ritualidade do Advento. A cor é roxa, exatamente indicando que é tempo de interiorização. É tempo de olharmos e fazermos um balancete da nossa história, do nosso jeito, do nosso caminho, para ali começarmos a acender as velas das nossas virtudes, ou reacendê-las, purificar, limpar todo o espaço da nossa vida, para que Jesus possa renascer. Afinal de contas, ele não tem mais um presépio, nem quer mais um presépio. Ele não quer mais um local, uma cidade. Ele quer, sim, cada pessoa. Todas as pessoas. E que você e eu somos os sujeitos deste maravilhoso intercâmbio. O divino assumindo o nosso humano. E o nosso humano assumindo o divino que está em Jesus Cristo. Ele é Deus e homem. Portanto, esse é o tempo do Natal. É um tempo também marcadamente por celebrações muito significativas. Dia 25 é o Natal, dia 26 a igreja se reveste de vermelho para celebrar a festa do primeiro mártir, Santo Estevão. Veja só, é muito interessante isso. Por causa de Jesus Cristo, por causa de um certo reino, por causa, enfim, de tudo aquilo que ele trouxe, as pessoas são capazes de darem a própria vida. Foi o caso de Santo Estevão. A maior maneira de testemunharmos a nossa fé é procurarmos sermos mártires. E o martírio é aquele que dá testemunho. Evidentemente que não necessita ser de morte, derramamento de sangue. Não. No dia a dia, onde quer que estejamos, que a nossa presença seja uma presença testemunhal do Senhor que nasce, do Senhor que cresce, do Senhor que quer caminhar e assumir cada um de nós. E deixando e nos convidando para que cada um de nós o assuma, fazendo com ele uma linda e profunda parceria.
No dia seguinte, dia 27, é a festa do apóstolo evangelista São João. Podemos dizer que São João é o grande comunicador do que existiu de maior em Jesus, que foi a sua morte e a sua ressurreição. Afinal de contas, ele foi testemunha ocular. Ele estava aos pés da cruz com Maria, e ele, juntamente com Pedro, chamados por Maria Madalena, vieram testemunhar que o túmulo estava vazio. Portanto, Jesus não estava ali, a terra não teve o senhorio sobre ele. Afinal de contas, é ele que é o Kyrios, ele que é o Senhor. E ele ressuscitou. Portanto, no dia seguinte, São João nos retira do presépio e nos leva para o túmulo vazio. Afinal de contas, o que existe de maior para a nossa existência de gente da esperança não está no presépio, mas está no túmulo vazio. Se Jesus apenas tivesse nascido e não tivesse morrido e ressuscitado, aí São Paulo responde: vã seria a nossa fé. E então, parece assim uma coisa um pouco chocante. Nós estamos ainda ouvindo, dentro do nosso ser, até ainda com o sabor da comida de Natal, e João nos leva para o túmulo. São mudanças assim muito radicais, mas perfeitamente luminosas e fabulosas. Por quê? Porque o evangelho que se lê na festa de São João é exatamente aquele evangelho que narra a presença de Madalena lá junto do túmulo. Ao amanhecer, ainda sendo noite, ela vai visitar o túmulo e chega lá, ela tem a grande surpresa de ver que o túmulo estava vazio. Então, isso é muito interessante. Agora, lá no presépio, já existe uma sinalização muito forte que nos comunica o mistério pascal, que é a presença da mirra. A mirra é uma essência utilizada exatamente para banhar o corpo dos mortos. Quando lá no presépio Jesus recebe como presente também mirra, é a comunicação de que ele veio aqui para morrer. Só que a morte não destruiu, mas a morte foi vencida pela ressurreição. Portanto, nós fazemos como que um parêntese no tempo natalino para podermos já entrar no tempo pascal com João, através do Evangelho, que é um texto do Evangelho tirado do seu Evangelho, ele nos leva ao túmulo vazio. Antes de darmos o nosso intervalo, nós retribuímos o abraço da Juliana Leonardo. Bom dia, monsenhor. Graças a Deus, chegou sexta-feira. E graças a Deus que você existe, Juliana, para poder escutar e acompanhar meu programa. Ronaldo Melo, sua bênção. Deus te abençoe sempre. Maria José, Milena Barbosa, Adriana Vieira, Virgínia Moreira Guedes. Bom dia, monsenhor. Bom dia, Virgínia. Essa Virgínia Moreira Guedes é minha irmã caçula, que mora em Niterói. Um abraço, querida, viu? Peço sua bênção, pois então, está abençoada, e um grande abraço a quem retribuo. Daremos agora um intervalo, para em seguida nós continuarmos com esse assunto tão forte, tão bonito, que é o ciclo do Natal, hoje falando de maneira específica do tempo do Natal. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré
mostrou-se tão verdadeiro, pois vida na minha fé falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. E eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li. E em cada menina, moça, em cada moço e rapaz, ponto de encontro. São Joaquim e Santa Ana, conforme a tradição, são os pais de Nossa Senhora. E também celebra o dia dos avós, né? Do vovô e da vovó. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pensarmos nos nossos avós, os nossos idosos, nossas idosas, conforme o Papa Francisco, são os descartáveis da sociedade, com toda a sua experiência. Se nós existimos, porque eles existiram, e, portanto, nós somos profundamente agradecidos a eles. É claro, com todos os seus limites, com todas as suas dificuldades, eles não merecem de jeito nenhum receber um tratamento que não seja um tratamento digno, principalmente de carinho, principalmente de respeito, de amor, enfim, da nossa gratidão pelo nosso avô, pela nossa avó, e os idosos de modo geral, porque quando você, embora hoje tem avô e tem avó novinhos, né? Se tornam avós muito novos, muito novos, muito novos. Pois então, aí continuamos no tempo do Natal. E no dia 28, 26, Santo Estevão, 27, São João Evangelista, e dia 28, os Santos Inocentes. Os Santos Inocentes são aqueles meninos que Herodes matou, furioso, porque os magos foram orientados por esse monstro a
verem Jesus, o menino Jesus, e retornarem, porque ele queria visitá-lo, e ele queria matá-lo, porque a notícia que se corria é que ele ia ser o rei, e Herodes não queria perder de jeito nenhum o seu reinado. Aliás, é o desejo do poder. Misericórdia. Deus me livre. O ano que vem, eleição municipal, né? Podemos, infelizmente, já nos preparar. Aí que logo ver os fuxicos, porque parece que organizar um caminho para se eleger, esse caminho tem que ser de mentira, de perseguição, falar mal do outro. Agora esse maldito meio de usar as redes sociais, elas não são malditas. Então, aqui se coloca tudo. E Herodes não queria perder o poder, de jeito nenhum. Igual certas pessoas aqui no Brasil, agora com a reeleição, faz os 4 anos e gostam e quer ficar mais 4. E se puder, se prepara para ficar mais 4, mais 8 e vai embora. Nunca vi a democracia unilateral. Nunca vi. Nunca. Enfim, deixa para lá. Isso não é problema nosso. Agora, lamentamos que Herodes tinha como proposta destruir o recém-nascido, porque ele era considerado o Messias, o futuro rei de Israel. Que pena. E como os reis magos foram orientados a não voltar a Herodes, aliás, um parêntese, quem vai a Jesus jamais quer voltar a Herodes, não é isso? Ele então mandou matar todas as criancinhas recém-nascidas, tentando matar, no meio delas, matar o menino. E essas crianças todas morreram batizadas. É o chamado batismo de sangue. Esse batismo é válido. É um batismo que a pessoa é regada do seu próprio sangue. Ou seja, ela é assassinada pela fé em Jesus Cristo. Morreu por Jesus Cristo. Aquelas crianças, evidentemente, não tinham uma fé em Jesus Cristo, mesmo porque ele ainda não era conhecido. Mas foi por causa de Jesus Cristo que elas foram assassinadas. Aí, dia 28, celebra-se a festa chamada dos Santos Inocentes. E, às vezes, por aí também entra o domingo da Sagrada Família, ou simplesmente o domingo dentro da 8ª do Natal. Para chegar o dia 1º de janeiro, seja que dia for, aí se celebra o dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. É dia santo de preceito, é dia de nós participarmos da Eucaristia, não é isso? Temos 4 dias de preceito durante o ano. Além dos domingos. 1º de janeiro, que é a maternidade divina de Nossa Senhora. Corpus Christi é a quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Se hoje é domingo da Santíssima Trindade, quinta-feira já celebramos Corpus Christi, é dia santo. O 3º dia santo do ano é Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e o 4º dia santo é o Natal. Portanto, esses são os 4 dias de preceitos, que juntamente com os domingos, nós somos obrigados a celebrá-los mediante a Eucaristia, com a sua liturgia própria, com toda a sua pujança de grandes solenidades do ano.
Então é isso aí. Agora podemos ainda, fazendo também um parêntese, existem dias que são feriados, mas não são dias santos, né? Nós temos um exemplo aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida é feriado, mas não é dia santo, não é dia de preceito. Preceito, 8 de dezembro, 25 de dezembro, 1º de janeiro e Corpus Christi. Nosso abraço ao Marcelo Azevedo, Terço dos Homens. Excelente programa. Sua bênção, meu senhor. Deus te abençoe, Marcelo. A Eliane Prates, a Arlete Rodrigues Ramos, Alexandre da Silva. Que bom que vocês estão nos acompanhando, porque eu estou dando uma aula, né? E com certeza a gente tira muito proveito, né? Logo eu vou começar um estudo cadenciado, pormenorizado sobre a música litúrgica. Portanto, eu conclamo já, depois vamos difundir, divulgar, o dia que eu vou começar um estudo sobre a música litúrgica. A música como serviço e oração nas celebrações dominicais e dias santificados, e dias solenes, e solenidades em geral. Portanto, o nosso próximo assunto será exatamente esse, música. E aí vem o domingo da Epifania, que às vezes ali, na prática, termina o tempo do Natal, porque o batismo não será celebrado no domingo, mas na segunda-feira. De qualquer maneira, o término do tempo do Natal se dá na festa do batismo. E aí tem o domingo da Epifania. Epifania significa manifestação. Manifestação de quê? Meu Deus, do grande mistério da encarnação. Não se pode desviar desse grande acontecimento. E as celebrações manifestam e nos conduzem, através da ritualidade própria de cada uma, a entrarmos neste mistério de um Deus que faz gente, e gente como nós. Ele assume a nossa natureza, ele nasce aqui, caminha aqui conosco para se doar por todos nós. Então, aí, me parece que, sucintamente, eu vou encerrando esse segundo tempo forte do ano litúrgico, que é o Natal. Bom, termina a festa do batismo de Jesus, e agora o que fazer? Começa o chamado tempo comum. Não podemos de jeito nenhum pensar que o tempo comum ele esteja inferiorizado. Esse comum, para nós, a nossa língua portuguesa, é um pouco infeliz, porque comum para nós é aquilo que não tem assim maior importância. Isso é comum em qualquer lugar, ou seja, isso é corriqueiro, mas não é não. O tempo comum é o prolongamento dos tempos fortes, para que nele, ou seja, no tempo comum, a gente possa degustar, a gente possa continuar remoendo de maneira sucinta aquilo que o tempo forte nos trouxe. Ora, se o tempo do advento, o tempo do Natal, ou seja, o ciclo do Natal é um período tão pequeno, nós carecemos de mais tempo para entrarmos e nos sintonizarmos com a sua profundidade. E então começa o tempo comum. A cor é verde, a cor do Natal é branca, a não ser nas festas dos mártires, que são duas festas de mártires. 26, que é o diácono Estevão, e 28, que são os santos inocentes.
São João e paramento branco. Agora, os dias do Natal, o dia do Natal, Sagrada Família e algum domingo que ainda é celebrado, às vezes o tempo não nos proporciona, o paramento é branco. E aí começa a cor verde. E eu vou dizer para vocês a importância dessa cor verde. Alguém fala, a cor da esperança. Sim, é mais profundo. É mais profundo. Veja só, o verde sinaliza compromisso. O verde sinaliza e nos convida a produzirmos frutos. Você tem uma árvore e ela está enverdecida, ela está tomada do verde, é sinal de que ela está muito viva. É sinal que ela, se for uma árvore frutífera, ela vai dar frutos. Se ela estiver amarelada, é preocupante, porque com certeza a colheita, se houver, vai ser muito diminuída. Ou não? Ora, meu Senhor entrou na minha história. E nesse ano, ele renasceu em mim, no meu coração. E a exemplo da árvore que se prepara para produzir fruto, eu, você, todos nós, estamos também, de maneira muito, mas muito forte, dominado pela vida da graça, pela vida em Deus, que com certeza nós vamos produzir frutos. Nós vamos produzir frutos. Alguém pergunta, e se a árvore for frutífera? Ela produz sombra, que já é uma grande coisa. De qualquer maneira, vai produzir. E aí esse tempo vai até a quarta-feira de cinzas. Vai até a quarta-feira de cinzas. Normalmente, nós celebramos 6, 7 semanas do tempo comum. E aí chega a quarta-feira de cinzas. E com a quarta-feira de cinza inicia o terceiro tempo forte. A terceira estação do ano litúrgico, que é chamado tempo forte. Quaresma é marcadamente, ela vem para nos fazer proporcionar a uma preparação séria para a celebração do grande mistério de um Deus que se faz homem, morre na cruz e ressuscita por mim. Ora, pode correr um perigo da gente ficar apenas na celebração. Celebrar por celebrar. Isso aí seria uma mudança de eixo. Uma mudança de eixo. Porque a centralidade da importância desta solenidade é fazer com que possamos crescer, agir melhor, agir mais e melhor. E aí tem esse tempo forte, grande de preparação, a quaresma. Nós começamos já sendo avisados. Olha, lembra que você é pó, e em pó você há de tornar. E, portanto, converte e crê no Evangelho. Viva o Evangelho, para que, com certeza, não possa ser esse ano uma celebração sem nenhuma pretensão de nos atingir para o melhor. Nós temos que crescer. Já pensaram se a gente se levantasse de manhã, tomasse o café, depois o lanche, depois o almoço, depois a janta, depois vai esperar outro momento da comida? Não. O São Paulo disse, quem não trabalha não deve comer. Não deve comer. O alimento é para que eu possa ter força para trabalhar mais e melhor. Ou não? E a quaresma vem em cima
na suavidade, na misericórdia do Papai do Céu, ela vem trazendo tantas coisas maravilhosas. As leituras da Quaresma, com toda a sua pedagogia, as celebrações da Quaresma trazem umas palavras-chave. Por exemplo, a palavra metanoia, ou seja, mudança de vida. Em português, nós temos outras grandes palavras: conversão, eis o tempo de conversão, eis o tempo de salvação. E o pano de fundo para que a gente possa viver melhor esse tempo é a lembrança do nosso batismo. A Quaresma é um tempo de convite para a vivência batismal, porque vive-se a Páscoa de Jesus, ou seja, a passagem, e com ela também nós vamos passando do menos para o mais, é exatamente através da nossa vivência batismal. O batismo é um sacramento essencialmente pascal. É pelo batismo que nós entramos no Cristo que venceu a morte, no Cristo que está vivo. Nós entramos na intimidade do Senhor e nós começamos a fazer parte do corpo místico de Cristo. Antes de mais o intervalo, nós estamos recebendo e agradecendo e mandando de volta também o abraço da Ana Paula Rodrigues. Ana Paula Rodrigues. Deve ser a Paulinha. Ontem ela cantou o salmo muito bem cantado lá na Capela de São Tiago. A Lene Brandi. E eu fico contente de vocês estar acompanhando. Pois então, Paulinha, fica preparada, porque em vez de eu me reunir com vocês, de eu dar um curso de lembretes musicais, com toda a pedagogia, teologia da música, eu vou dar aqui pela rádio. Então, quem não tem tempo, né, pode gravar. A Ana Meire, né, manda o link, não é isso? E aí vocês vão ter um curso muito mais completo do que uma reunião, um encontro. Pode ser? E você vai ser muito importante na divulgação disso aí. Então, daremos o intervalo, retornaremos logo a seguir. Se acreditar em Deus for apostar que o mundo tem conserto, que o ser humano é bom e mesmo se ele errar, ainda vale a pena. Se acreditar em Deus é crer num Pai que nos criou e apostou em nós, então pode escrever que eu assino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Eu creio em Deus porque eu tenho esperança. É este o catecismo que eu ensino. Felicidade chegou, nem sequer se apresentou, foi entrando de mansinho
pela fresta que eu deixei. Quando a porta eu fechei e jurei não mais amar. Ponto de encontro. A Quaresma, ela está sob 3 grandes pilares, que não só norteiam o tempo, mas como eles são pilares da nossa própria vida. O primeiro pilar se chama oração. Oração é o meio que eu tenho de me dirigir a Deus, reconhecendo que Ele é o máximo, reconhecendo que dele eu dependo, reconhecendo que sem Ele, nada ou quase nada tem importância. Só Ele basta. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. E então, o homem e a mulher que olham para o céu têm vontade de olhar do lado. E aí, quando ele olhar do lado, ou olhar para frente, ele vai ver a pessoa do irmão. E aí vem a segunda coluna, que é exatamente a coluna chamada jejum. Jejum. O jejum é a mística da partilha. É a mística da minha coragem de abster. Eu tenho as minhas vontades, eu tenho os meus desejos, com certeza isso faz parte de todo ser humano, eles são bonitos, mas eles são às vezes violentos e eles traem. Eles são capazes de me derrubar. E aí eu tenho que estar muito atento para abster-me daquilo que me vai fazer mal. Isto que é o jejum. Às vezes, quando se fala em jejum, a gente entende que é deixar de comer hoje ou amanhã, um almoço, uma janta. Isso aí é apenas um apontamento, um direcionamento, uma seta, mas nos chamando para o jejum verdadeiro, que é abster-se das nossas próprias maldades. Por exemplo, abster-me da minha língua ferina, que gosta de falar, que vai, ouve assim, já tem uma pressa de levar adiante, principalmente se trata daquela pessoa de quem não sou muito simpático. Ah, que tristeza. Eu vou jejuar da minha pressa de utilizar a minha língua. E eu indico como espetacular reflexão, leitura e vida, a carta de São Tiago. Ali, com certeza, há de nos fazer muito bem. Eu sou capaz de abster-me disso. Eu posso perfeitamente beber, eu posso fumar, por exemplo, mas eu vou concluindo que eu não devo, porque aquilo não vai ser um bem, vai ser um mal. E se a bebida se tornar uma verdadeira parceria comigo, ou seja, eu não posso ficar sem ela, portanto, ela é maldita, ela é malvada, como o cigarro também, que já matou e continua matando tanta gente. Diz que quem puxa uma tragada no cigarro está dizendo o seguinte: eu quero diminuir a minha vida como eu estou diminuindo esse cigarro.
Isso é muito sério, é muito sério. Então tem que ter muita cautela, muita cautela. Outro apetite da grandeza, de querer ser maior, de querer ser melhor. Eu sou mais, eu posso mais. Pode até acontecer, mas eu não sou o único, não. E depois existem pessoas que são mais do que eu, que são muito mais capacitadas, que têm muito mais condição, e, no entanto, são muito mais simples, são muito mais serenas do que a minha petulância. Então, esta é a grande mística do jejum. É a gente saber se abster daquilo que, de repente, faz parte da nossa vida, mas eu sou capaz de vencer. E depois, a terceira coluna, a terceira viga, que se podemos dizer, é oração, jejum e falta a terceira, eu não falei ainda. A esmola. Obrigado, Ana Mary, soprou para mim aqui. A esmola. Meu irmão querido, minha irmã querida, dar esmola não é tocar a mão no bolso ou na bolsa e tirar algo, mas é ter a capaz de se oferecer. Dar esmola não é oferecer algo, mas é ter a coragem de oferecer a si mesmo. E aí nós podemos fechar esse tripé. De Deus eu sou menor. Do irmão eu sou igual. E da natureza das coisas eu sou superior. Nós estamos aqui do lado da lagoa, nós estamos aqui do lado de coisas tão bonitas, mas o outro é superior a tudo isto. Por maior que seja o dinheiro, por maior que seja qualquer coisa, a pessoa é superior. E por isso que a quaresma é tempo de esmola, no sentido de nos enveredar para a partilha. E aí eu vou repetir, agora eu vou ao contrário. Dos outros, do irmão, eu sou igual, das coisas eu sou superior, simbolizado no jejum, e de Deus eu sou inferior. Só ele basta. Conta-se que Armstrong, ao chegar da Lua, ele teve uma reflexão muito infeliz. Eu fui aos céus e não vi Deus. Assim, com certo, a gente não estava junto, pode até ser que ele nem tenha falado, mas se realmente ele falou, de qualquer maneira, pode ser também que ele não tinha conhecimento de causa, mas se foi em tom de deboche, ele não entendeu de jeito nenhum absolutamente a nossa dependência de Deus. Só que ele se esqueceu que ensinaram que ele fosse à Lua, mas não prepararam para viver na Terra, né? Morreu pouco tempo depois e em situações assim, psicologicamente falando, duvidosas. E, às vezes se preocupa muito em olhar para o infinito, mas se esquece de olhar dos lados. Dos lados tem alguém, na frente tem alguém. E com esse alguém de mãos dadas é que eu vou chegando ao céu. Quaresma, tempo de conversão, tempo de crescermos, tempo de nos amadurecer na fé do nosso batismo, para a celebração da Páscoa, cujo tema será esse na nossa próxima aula. Peço, invoco a todos nas orações, por todos, rezemos uns pelos outros, e com certeza há alguém, quem reza para os outros, certamente vai ter outros que rezarão por mim, por você, por todos nós. Desça sobre você, sua família, o seu dia, sua vida, seu fim de semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de me despedir, quero pedir as orações de todos pelo retiro do clero.
Segunda-feira, todos os padres estarão seguindo para o Sumaré. Padre Bruno e eu viajaremos para lá e só retornaremos quinta-feira, bem à tardinha. O retiro será na segunda, terça, quarta e quinta. Rezem por nós, para que a gente possa ser melhor, viu? E lá, com certeza, estaremos, eu vou prometer pessoalmente, de rezar por você, por toda a sua família, todas as suas intenções. Fique com Deus. Casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo escutava histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor, que tinha tanto amor, que tinha tanto amor, que tinha tanto amor.